Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? O nosso julgamento é falho, induzido, negociável, parcial e injusto. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Os Vingadores lutam pela justiça da terra. Chega de profetas escondidos em cavernas, enquanto o espírito de Jezabel impera. Chega! Sejam todos bem-vindos ao filme O Vingador. Ué, mas não são os Vingadores? Hoje eu quero lhe apresentar de fato quem é o Vingador da Terra, aquele que está em busca de justiça. O Salmos 94 nos revela que o Deus que é Rei Majestoso do Salmos 93, que é o Deus bondoso do Salmos 92, no Salmos 94, ele se mostra como Deus Vingador, o Deus da justiça. Mas, se você é fã dos filmes da Marvel, os Vingadores, aqueles super-heróis que também estão em busca de justiça, talvez você seja fã aí do Homem-América, ou você seja fã do Homem de Ferro, ou do Hulk, da Viúva Negra. Bom, minha preferência é o Homem de Ferro e o Homem-América. Mas enfim, existe um episódio onde o Capitão América se veste com paraquedas. Ele precisa pular de um pijete, porque o Thor está vindo do espaço para capturar o seu irmão Loki. E ele não precisa de nenhuma maneira ser liberto, porque poderia causar alguns danos. Então, eles planejam como fazer e executar para aquele plano. E aí, então, o Homem de Ferro traçou o plano. Atacar! O Homem de Ferro sempre faz isso, né, gente? Portanto, o Homem de Ferro, ele sai ali daquele avião e começa a lutar com Thor e Loki, vai e vem e tal. Aí a Viúva Negra, que estava pilotando, ela falou assim: olha, eu quero trazer uma advertência. Uma voz meio assim, tensa. Capitão América, eu acho melhor você não entrar nisso aí, não. Esses caras são lendários. Olha, cuidado aí, hein? Eles são deuses. E aí vem a resposta do Capitão América, a resposta que a maioria dos fãs, principalmente cristãos, se amarram. Ele fala assim: só existe um Deus, senhora, e tenho certeza que ele não se veste assim. Então ele salta com seu paraquedas para se juntar ao Homem de Ferro, né, que capturou Loki. Então esta é uma série em que os fãs gostam, porque pela frase que o Capitão América fala à Viúva Negra: só existe um Deus, senhora. Agora é interessante que o Capitão América falou assim. Claro que foi o autor e o escritor do filme que coloca essa frase. Mas é interessante porque os americanos, na sua maioria, eles buscavam a Deus, frequentavam igrejas normalmente, e por isso, né, que de repente o autor, o escritor, colocou essa frase da existência de somente um Deus, e que com certeza não seria Thor, não seria Loki, porque ele não se vestia assim. De fato, o Capitão América acertou. E o Capitão América também retrata aí uma verdade, porque no final de contas as pessoas confiam em carros e cavalos, né? As pessoas confiam em deuses, em pessoas, em governos, em autoridades, em aquele que tem status, enfim, confiam em qualquer outra coisa, menos em Deus, em outras criaturas, e colocam a sua fé em impérios e nações, em políticos, em ideologias, como hoje nós vivemos. E o Vingador, que é Deus? O Deus que reina, ele reina com justiça e majestade. Este é o tema do Salmos 94, o único Deus que se vinga dos pecadores. Mas você precisa entender esse termo vingança.
A vingança de Deus não tem nada a ver com a vingança dos seres humanos. Precisamos entender, de fato, a gente começou a entender nos salmos anterior o caráter, o atributo de Deus, um Deus justo, majestoso, um Deus bondoso, longânimo. É um Deus longânimo. Ele está aguardando que haja arrependimento dos corações perversos, que haja entrega ao Senhor Jesus Cristo. Ele está aguardando, mas Ele é um Deus justo. Porém, existe uma diferença da justiça humana para a justiça de Deus. A justiça humana ela vem com ódio, ela vem acompanhado de rancor, ela vem acompanhado de maldade. Mesmo aqueles que servem a Cristo, né? Quando olhamos situações de injustiça, nos dá um sentimento, eu quero fazer de tudo para acabar com fulano, para fazer justiça com ciclano. Pessoas que são maltratadas, pessoas que são abusadas, né? Pessoas que vivem em situações de abuso não só pessoal, psicológica, como estupro físico, mas aqueles que são abusados pelos governantes, pelos políticos. Nós queremos fazer justiça, mas a nossa justiça é com raiva, com ódio. E existe até uma frase de um personagem que diz: a minha vingança será maligna. A vingança de Deus não é assim. Nós vamos entender no Salmos 94, nós vamos entender no Evangelho de Jesus Cristo que a vingança de Deus, Ele traz na medida certa, conforme o pecador realiza os seus atos praticados de maldade e pecado. Deus trabalha com justiça na medida certa. Mas não com ódio? Não. Ele faz tudo isso em amor e graça e misericórdia. Uau! É maravilhoso pensar nisso, mas talvez seja complexo, e por isso quero que você nos acompanhe, leia a palavra do Senhor. E sejam todos bem-vindos ao filme O Vingador. Em primeiro lugar, precisamos entender que Deus não vinga o seu povo, Ele vinga pelo seu povo. Ou seja, Deus está no seu trono, majestoso, o grande vingador, vingando pelo seu povo fiel. O seu povo fiel. Então existe aí uma condicional. O povo de Deus precisa perseverar com fé e esperança e amor, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de traições, mesmo diante das tribulações, dos sofrimentos desta vida. Precisamos perseverar com fé. A perseverança na fé, a dedicação e a fidelidade em amor a Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus julgará. Deus julgará as nações, Deus julgará os governantes, Deus julgará o pecador, Deus julgará aquele que se levantou contra você, contra aquele que te caluniou, aquele que te roubou, aquele que te maltratou. Deus fará justiça porque Ele é o nosso justo juiz. E no Novo Testamento também observamos Deus como Deus de justiça. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus fará justiça. Deus vingará o seu povo fiel e Deus mostrará a sua justiça no dia dele, não no nosso dia. A justiça será do Senhor, como Ele assim provém fazer, e não da maneira que nós queremos que Ele faça. Mas temos que ter isso em mente. Precisamos permanecer fiel. Agora, vamos entrar no Salmos 94, vamos entender este contexto para que, no final, possamos entender a graça de Jesus Cristo fazendo justiça pelo seu povo, através da cruz do Calvário. Isso é tremendo. Vamos lá? Abra aí a tua Bíblia, Salmos 94. Ó Senhor, Deus da vingança, ó Deus da vingança, manifesta o teu resplendor. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos orgulhosos os que merecem. Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal cantarão vantagens? Aqui o salmista, a Bíblia não revela quem de fato escreveu, mas era alguém que estava sofrendo, com o seu povo, porque ele fala aqui, está esmagando o teu povo. Então o salmista
ele levanta, chamando, né, o Deus de vingança, olha, e falando: Senhor, a situação é essa, né? Estão sendo arrogantes, estão rindo, estão zombando de nós, estão tirando vantagem de nós, então estão nos esmagando. E continua aqui no versículo 5: esmagam o teu povo, Senhor, oprime os que pertencem a ti. Matam viúvas, estrangeiros, assassinam os órfãos. O Senhor não vê? Eles dizem. O Deus de Israel não se importa. Pensem melhor, tolos. Quando vocês insensatos entenderão? Acaso é surdo aquele que fez os ouvidos e é cego aquele que formou os olhos? Olha como é que a criatura está falando aqui do Criador. Versículo 10: aquele que castiga as nações não os castigará? Aquele que tudo sabe não sabe o que vocês fazem? Olha, o Deus está no seu trono de justiça, olhando e contemplando a terra. Então ele sabe exatamente tudo o que está se passando, tanto do lado exterior como do lado interior, no interior de cada ser humano. O Senhor conhece os pensamentos de cada um e sabe que nada valem. E aí entra a segunda parte do capítulo que nós vamos ler daqui a pouco. Então vamos entender. Primeiro contexto, a gente não sabe de fato quem escreveu, quem foi o salmista que relatou e cantou e orou esse momento, mas o que nós entendemos é que havia opressão, que havia sofrimento e ele estava clamando por ajuda, misericórdia. Alguns estudiosos acreditam que esse seria o momento em que os governantes injustos estavam reinando sobre o povo de Israel, principalmente o rei Manassés, descrito lá no livro de 2 Reis, capítulo 21, que estava trazendo opressão sobre o povo de Israel, cobrança de impostos, né, maltratando os órfãos e viúvas, proporcionando assassinatos. E existem também outros estudos que os reis de Israel poderiam estar se unindo a reis pagãos, que isso acontecia. Só você conferir no livro de Reis e de Crônicas que relatam as histórias dos reis de Israel. E quando o rei era perverso, o rei não buscava o Senhor, ele se unia a outros povos pagãos e subjugava o povo de Deus. Mas o fato é que este povo aqui estava vivendo em opressão e o salmista está gritando. Então ele escreve pedindo: Senhor, faça justiça, justa, vingança de Deus. Então, gente, este salmo, ele pode ser os salmos para os nossos dias, porque também estamos gritando por justiça. Senhor, Deus de vingança, faça justiça, porque o que mais nós encontramos são governantes, autoridades que estão agindo com injustiça. E isso vem de longas e longas histórias, história da humanidade e história do povo de Deus. Agora, relatando a história do povo de Deus, a gente pode ir lá, remeter a história lá de Faraó, que foi um dos primeiros que maltrataram, subjugaram o povo de Deus. E ao longo da história nós vamos ouvindo e vamos vendo como isso é comum, o povo de Deus ser perseguido. Por isso eu comecei falando aqui da necessidade de permanecermos fiéis mesmo diante do sofrimento, da perseguição, da opressão. Por quê? Porque nós vivemos, nós adoramos, nós servimos a um Deus que reina em majestade, força, poder, bondade e justiça. Agora, alguns perguntam: por que estes salmos fala de justiça extra entre a seção dos salmos que comenta sobre a soberania de Deus, que eu falei isso, né, no áudio passado, que vai dos salmos 93 até o salmo 100, falando sobre a grandiosidade e soberania de Deus. Agora, por que esse aqui, o Salmos 94, entrou aqui? Será que ele entrou por acaso? Será que eles erraram? Não. Ele está aqui nos ensinando o seguinte: o povo de Deus precisa aprender a parar de murmurar, de questionar. Porque quando eles pararam de questionar e focaram seu olhar para a soberania e poder de Deus, eles contemplaram a vitória. Então podemos até usar aquela música: questiona ou adora. Eles escolheram adorar. Mesmo diante da injustiça social, mesmo diante da opressão, mesmo diante da desigualdade, eles preferiram adorar. Então, o primeiro ensinamento que tiramos aqui: adore ao Senhor em meio à injustiça, porque o seu vingador vive.
Assim podemos dividir em duas partes principais, em duas seções. O Salmos 94, do versículo 1 ao versículo 15, é o lamento da nação, você pode marcar aí. E do 16 ao 23 é o lamento do indivíduo, né, que está se juntando à nação e clamando por justiça. Mas existem outras 4 partes principais que nós vamos estar falando aqui. A primeira, o apelo ao vingador, quando ele ora aqui por justiça. Senhor, faça justiça. O segundo, que é do Salmo, dos versículos 4 ao 7, a demonstração de fé daquele homem que está sendo vitimado. Depois nós temos o chamado de alerta para os justos e o próximo, a âncora dos justos. Bom, eu sei que é estranho chamar Deus de vingador, mas não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio salmista quem fala e descreve Deus como Deus de vingança, Deus de justiça. São estranhos, mas é a própria Bíblia que assim fala. E durante vários outros salmos, principalmente os salmos de Davi, mostra esse Deus de justiça, mas pela primeira vez vem com esta palavra de vingança. Mas no livro do Deuteronômio diz que a vingança pertence ao Senhor. Então, em primeiro lugar, agora já é o segundo, aprendemos que a vingança pertence ao Senhor. Então, pare de fazer vingança. Pare de tratar o mal com o mal, porque você vai tratar com o coração endurecido, um coração cheio de mágoa, de ódio. E não é assim que Deus realiza a justiça e a vingança dele, que nós vamos aprender aqui. Então, a vingança pertence ao Senhor. E entenda então que a vingança que os seres humanos querem colocar e realizar é bem diferente da vingança ou da justiça que Deus faz. Então, nesses Salmos 94, estamos falando de governos que injustamente colocam sua opressão sobre o povo, principalmente aqui sobre o povo de Israel. Sendo assim, a igreja evangélica, o povo evangélico do Brasil precisa entender que para haver mudanças no governo é necessário a igreja clamar, gritar como o salmista está gritando, clamando ao Deus de justiça. Enquanto nós não acreditarmos, que Deus é capaz de nos socorrer, nós vamos sempre olhar para os partidos políticos colocando a nossa esperança neles, seja da direita, seja da esquerda. Estamos em um ano de eleição e queremos focar aí que o nosso socorro para a economia do Brasil, para tantas situações que estamos vivendo, venha da direita ou venha da esquerda, dos partidos políticos, mas nós temos que ter em mente que vem do Senhor. Nós temos que clamar pelo Senhor, porque senão nós vamos ficar igual o povo de Israel nos dias de Jeremias, que ouvia os profetas dizendo: vendem-se, busquem-se, orem, rendem-se ao Senhor, busquem ao Senhor, clamem ao Senhor. No livro de Crônicas está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai fazer. Mas é necessário a igreja do Senhor, a igreja no Brasil inteiro, do Brasil, clamar ao Senhor, porque aqui o salmista está clamando e ele entende que a sua esperança é Deus. Não é um governante, não é um rei, não é a Lula ou Bolsonaro, não é qualquer outro, mas é o Senhor. Por quê? Porque Ele é o juiz de toda a terra e sempre faz o que é certo. E a primeira pessoa quem chamou Deus de juiz foi Abraão. Lá em Gênesis 18, 25, Abraão declarou que Deus é um Deus de justiça, é um Deus, Ele é juiz. E Ele é compassivo e Ele é longânimo. E por isso devemos caminhar em fé, acreditando, crendo no Senhor. E dos versículos 8 a 11, o salmista ele apresenta diversas razões para pedir vingança ao Senhor. Então ele clama: até quando, Senhor, falarão arrogância? Até quando? É o mesmo pedido de Abacuque. No capítulo 12, quando ele clama: até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Gente, temos que pedir socorro até quando o Senhor
agir da maneira que Ele desejar e no tempo dele. Talvez você esteja pedindo socorro por algo pessoal, por algo familiar, por algo sentimental, pedindo pela justiça de Deus. Continue clamando ao Senhor e deixe que Ele age. Pare de agir com as suas próprias mãos. Nós aprendemos aqui no livro de Salmos 94 que a vingança pertence ao Senhor. Aprendemos que não podemos pagar o mal com o mal, mas pague com o bem. É difícil você falar isso. Você fala, é até fácil falar, mas é difícil praticar. Eu pagar o bem com aquele que me fez o mal, que me maltratou, que me abusou, que me roubou, que... Poxa, é muito difícil, mas o Espírito Santo de Deus que está contigo, é Ele quem te ajuda. Então clame por Ele. Mesmo que você possa ouvir de pessoas, olha, o seu Deus não está fazendo nada, como estava aqui falando com o salmista, cadê o Deus de Israel? Até quando, os insensatos vão se levantar contra nós, Senhor? Será que Deus não ouve, não vê? Será que Deus não sabe? Gente, claro que sim. É claro que sim. E o que Deus traz aqui para nós também é uma advertência. Depois de orar, nós temos que nos levantar e aproveitar as oportunidades e confrontar o perverso com a verdade. Mas confrontar isso, gente, é com amor, é com mansidão. Então, continuamos aqui. Continuemos no versículo 12. Feliz aquele a quem disciplina, Senhor, aquele a quem amas a tua lei. Mas o que tem a ver a disciplina entrar no meio de um texto que está pedindo por justiça? Em primeiro lugar, a disciplina de Deus nos ensina. O salmista reconhece que as dificuldades da vida podem ajudar a amadurecer em nossa fé. Então eles estão passando por dificuldades e sofrimentos, mas ele reconhece que pode ser uma disciplina de Deus, mas que essa disciplina vem trazer amadurecimento e fé. Talvez é assim que Deus está permitindo acontecer na sua vida. Porque se Deus, gente, nos livrasse imediatamente, aqui agora, Deus faz a obra, como aquele que a comida micro-ondas, que rápido você coloca, logo fica pronto. Se Deus fizesse assim, livrasse, ou ouvisse as nossas orações imediatamente, nós seríamos como aqueles filhos mimados, aquelas crianças mimadas. E por isso que Deus permite para quê? Para que a nossa fé cresça no Senhor Jesus Cristo, cresça e confie de fato no poder, na majestade, no reinado e na justiça que vem do Senhor. Deus. Agora eu queria que você entendesse a maior revelação pelo fato de Deus ser o vingador. Gente, se Deus não fosse vingador, Deus não seria justo. Deus se vinga exatamente porque Ele é justo. E sendo Deus justo, Ele é vingador. Ele é gracioso, sem deixar de fazer justiça sobre o pecado, sobre o pecador, revelado lá na cruz de Jesus Cristo. Sim, através da obra magnífica de Cristo na cruz, Ele trouxe a justiça. E o que a palavra de Deus diz? Não há condenação alguma para quem crer em Cristo. E quem não crer em Cristo já está condenado pelo fato de não crer. Por isso que a obra de Cristo na cruz, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, vingando-se do pecado lá na cruz do Calvário. Então foi lá na cruz do Calvário que Jesus Cristo vingou-se do pecado e através disso trouxe a possibilidade de salvação. Sim, de libertação. Deus trouxe a possibilidade de nos unirmos a Ele através de Jesus Cristo, nos declarando o quê? Justos. Ele nos declara justo, porque quando cremos em Cristo, Ele então pega toda a nossa injustiça, todo o nosso pecado e nos declara justo diante do Senhor Jesus, diante dEle, por causa do sangue de Cristo. Assim, a cruz de Cristo é a manifestação da justiça de Deus. Cristo na cruz do Calvário. Deus se vingou do pecado em Cristo lá, assim na cruz, e nos convida a receber este perdão, a receber a salvação. Amados, a cruz de Cristo é o ultimato do vingador. Aleluias, isso é tremendo. A cruz de Cristo é o ultimato do vingador. E se você ainda não se arrependeu, arrependa-se. Se ainda você não convidou o Senhor Jesus Cristo
para ser o seu Senhor, convida, porque assim Ele te livra dessa condenação que há sobre nós por causa do pecado. E quando Cristo voltar, Ele vai estabelecer o seu trono de justiça eterno, para sempre o seu reino de justiça. Portanto, amigos, não vingue, mas faça o bem. Não trata o mal com mal. Busque sim. Você pode buscar na Bíblia Sagrada, né? Como o salmista fez aqui, ele buscou na palavra de Deus as revelações que o Senhor nos traz para que Ele possa nos trazer a justiça. Você não vai buscar na humanidade, na ideologia, na sabedoria, filosofia humana, não. Mas é na palavra. Busque, né, na palavra. Então você pode recorrer à palavra para que Deus venha fazer justiça sobre a tua vida, sobre o pecador. Você também viva a justiça de Deus. Viva baseado na palavra. Viva essa justiça buscando os meios estabelecidos por Deus. Sim, Capitão América acertou. Existe somente um Deus, revelado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E assim que a Trindade Divina, que o mover do Senhor, que o reino de glória, de justiça e majestade venha sobre a sua vida. E que em nome de Jesus possamos viver conforme a palavra, praticar a palavra, permanecer fiel até o fim mesmo, diante da injustiça e sofrimento, que possamos viver, permanecer fiel até o fim, sabendo que Deus cuida, porque Ele revelou o seu amor, o seu ultimato lá na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a superar todas as dificuldades que vêm surgindo dia após dia, e que você olha para um lado e para o outro. Meu Deus, estou sozinho, será que Deus não está vendo? Será que Ele não está me ouvindo? Deus está trabalhando. Confie nele, porque Deus está trabalhando. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te fortaleça, porque o nosso Deus é Deus de justiça. Amém.